Queridos filhos, a liturgia deste quinto domingo da Páscoa nos fala acerca da igreja. E como é importante entendermos que a igreja vai muito além do templo, do prédio onde estamos. Tem muita gente que para aí, no prédio. Não, a igreja vai muito além disso. Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, nós temos o relato do nascimento, do surgimento dos primeiros diáconos na vida da igreja, onde os apóstolos, por inspiração divina, vão entendendo a necessidade do trabalho ser repartido, do trabalho ser, de fato, entendido em diferentes graus. Aqui nós vamos percebendo como é bonito entendermos e vivermos a igreja como sendo responsabilidade dos batizados. Isso é muito sério. Está na moda e é terrível falar mal do Papa, dos bispos. Esquecemos que a igreja somos nós, é nossa. É a mesma coisa de alguém que fala mal da família e esquece que faz parte dela. É a mesma coisa de alguém que esquece que também tem falhas e aponta todos os dedos para a falha dos outros. É terrível esta vivência e não é assim que se vive a comunidade. Tanto é que na segunda leitura, Pedro vai nos recordar algo essencial. Ele vai nos recordar que nós somos pedras vivas desta grande edificação. E como pedras vivas, somos chamados a reconhecer que sim, a igreja é santa pelo seu divino fundador, mas pecadora porque é formada por nós. Não é lugar de meia dúzia de privilegiados, mas é espaço de todos, onde nós estamos a caminho, onde queremos crescer, onde queremos aprender, onde queremos nos santificar. Mas para isso precisamos entender que somos, sim, povo santo, pelo divino fundador, mas estamos ainda a caminho e precisamos aprender muito. Pedro ainda nos recorda que somos chamados a sair das trevas para caminharmos na luz. É impossível caminhar nas trevas. Mas tem gente que insiste, e é por isso que no Evangelho, Jesus já nos derrama um bálsamo de início. Não se perturbe o vosso coração. O que é um coração perturbado? É um coração que deixa adentrar tudo aquilo que nos impede de enxergar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos entulhando o nosso coração de coisas, vamos nos preocupando com tudo, vamos nos preocupando com aquilo que não é essencial. Aí não sobra espaço para o Cristo. Aí não sobra espaço para viver a comunidade. Não sobra espaço para nos sentirmos parte ativa e efetiva da igreja. Não somos espectadores. A igreja não é como o cinema que a gente vai, assiste e depois vai embora. Não. Não é um supermercado onde a gente passa e na prateleira vai pegando só o que quer. Não. Nós precisamos entender, queridos filhos, e Jesus vai nos chamando a atenção, que precisamos ter fé. E o que é fé? Fé é a adesão livre que se faz a Deus. Aí que nós vamos entendendo que precisamos ter a sadia ousadia de nos lançarmos em Deus. É por isso que no Evangelho Jesus nos garante: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, há sim espaço para todos. Porém, precisamos ir ao encontro disso. E Jesus nos garante porque Ele mesmo vai dizer: se não fosse assim eu teria dito. Agora, e qual o nosso contributo, não? É engraçado a pergunta que Tomé faz, né? Tomé faz uma pergunta, e eu sempre digo, não tem pergunta errada. Resposta pode ser errada, mas a pergunta não, né? A pergunta sempre é interessante. E a pergunta de Tomé, embora Jesus tivesse acabado de dizer, a pergunta de Tomé é interessante: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?
Aí Jesus então nos dá uma resposta belíssima, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós às vezes achamos que dá para pegar atalho, dá para fazer outro caminho. Não, não há, queridos filhos, outro caminho senão o Cristo. Não há outra estrada a ser percorrida senão o Cristo. Mas vejamos outra pergunta interessante feita por Filipe. E Filipe nos representa, porque embora Jesus tivesse acabado de fazer uma belíssima catequese, ele pergunta, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Bom, aí Jesus vai nos garantir outra coisa muito bonita, que há entre ele e o Pai unicidade. Não dá para dividir. São uníssonos, o Pai e o Filho. Aí, queridos filhos, ele vai nos fazer, não é um jogo de palavras, bem longe disso, é uma garantia que ele nos dá, que quem o vê, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me viu ainda. Nós também somos danados. Senhor, me mostra um sinal. E nós queremos fazer barganha com Deus. E esquecemos, eu disse semana passada, sobre o véu do sacramento, o Senhor se apresenta a nós. Na palavra, na Eucaristia, nos demais sacramentos. E o que mais queremos? E o que mais queremos? É por isso que cabe a nós, então, abrirmos espaço no nosso coração tão perturbado, tão cheio de coisas, tão cheio de inutilidades, para aprendermos a olhar com os olhos da fé o véu do sacramento e vivenciarmos tudo isso, para caminharmos na direção do Senhor e pararmos de querer trilhas, de querermos algum tipo de atalho e percorrermos o caminho de Jesus. É isso que Ele deseja e espera de cada um de nós. É assim que se vive a comunidade. Na comunidade a gente celebra, na comunidade a gente partilha, na comunidade a gente ri, na comunidade a gente chora, na comunidade a gente se ajuda, na comunidade a gente cresce e na comunidade a gente busca a santidade. Esse é o grande desejo de Cristo para nós. Então não nos sintamos de nenhuma maneira visitantes, menos importantes, menores, indignos, nada disso. Na igreja há sempre espaço para todos. Pelo batismo, participamos do sacerdócio comum. Depois vamos encontrando as nossas vocações específicas, mas participamos do sacerdócio comum do Cristo. Então podemos e devemos na comunidade agir como membros ativos e efetivos. Cada um naquela vocação específica, naquele grau que de fato tem, dado pelo próprio Cristo, mas todos nos sintamos parte. Ninguém pode ficar de fora. Aí, queridos filhos, nós vamos entender o grande desejo de Deus para a sua igreja. E não vamos perder nenhuma oportunidade de trilharmos este caminho. Não vamos mais bater a cabeça porque estamos caminhando na escuridão e nas trevas, mas teremos o caminho bem claro, guiado pela luz do Cristo. Que provocados pela liturgia deste quinto domingo da Páscoa, abracemos a nossa comunidade, nos sintamos parte dela e de fato trilhemos o caminho do Cristo para buscarmos a santidade e fazermos a vontade de Deus na nossa vida.